Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é contar quem foi o ganhador do concurso, ou seja, quem ganhou o curso BIM da implantação à venda, e no valor de R$ 2.500, que é um curso incrível que a gente está lançando agora, que a primeira turma vai começar agora. E, bom, primeiramente, antes de contar quem ganhou, eu queria realmente explicar um pouco quais foram os critérios da avaliação que nós utilizamos para determinar o ganhador, ok? Nós avaliamos de forma completamente imparcial, naturalmente. Todos os cadastros, foram mais de 400 cadastros, foram mais de 400 participações, então teve bastante gente. E, basicamente, o primeiro critério, né, que nós utilizamos para definir se aquela resposta era válida ou não era, foi: a pessoa respondeu a pergunta. E parece bobo, mas assim, teve gente que acha que se perdeu no meio da resposta, então isso foi o primeiro critério que nós utilizamos. Tá? Então a pergunta era, na sua opinião, é importante ter conhecimento sobre BIM no contexto atual do mercado? Por quê? Então a gente, primeiramente, avaliou se a pessoa respondeu essa pergunta, né? Beleza. O segundo critério de avaliação, na verdade, a gente teve que realmente pensar bastante em como nós íamos, qual era a resposta perfeita, né, na nossa opinião, qual era a resposta que a gente realmente esperava receber da pessoa que ganhasse aquele curso. E acho que o mais interessante do BIM é que ele é um assunto tão amplo, tão amplo, é um universo, né, de variáveis e de coisas que estão dentro, que estão dentro do BIM, que fazem parte do que é BIM. Então, de fato, muita gente deu respostas super válidas, porém avaliando ou pensando o BIM através de um ponto de vista. Ou seja, teve gente que falou muito sobre o BIM relacionado à corrupção no Brasil. E teve gente que falou muito sobre o BIM relacionado à economia de recursos naturais. Teve muita gente que falou sobre o BIM relacionado a controle, a ter o controle do seu trabalho, né? Seja em qual etapa for o desenvolvimento daquele projeto ou daquela obra, enfim. O fato é que a nossa resposta perfeita seria a pessoa que tivesse uma visão do BIM ampla, de maneira a contemplar alguns pilares que nós consideramos importantes dentro desse contexto. Então, basicamente, seria, vamos lá, a questão de processos, eu acho que é o principal, é o nosso primeiro pilar, tá? Então, dentro dos benefícios do BIM, das vantagens do BIM, né? A pessoa entender que existem inúmeros processos que serão melhorados através da aplicação do BIM. Então, isso foi o nosso primeiro pilar dentro da resposta que a gente esperava. Aspectos econômicos e no que se refere à empresa ou às empresas que estão participando daquele projeto ou daquela obra, ou do que seja em BIM. E quando eu digo isso, aspectos econômicos no sentido de economia mesmo, ou seja, de economia de recursos da empresa, de economia de tempo do profissional que está ali, de economia de eletricidade, de economia da quantidade de profissionais que são necessários para desenvolver um determinado projeto, ou, enfim, para desempenhar uma determinada função, né? Então, esse é o nosso segundo pilar, aspectos econômicos da própria empresa. Nosso terceiro pilar, aspectos sociais, no sentido geral mesmo da palavra, ou seja, no sentido de comunidade. Então a gente achou interessante colocar como um terceiro pilar a questão da corrupção, que é uma questão muito forte no Brasil e que, de fato, através do uso do BIM, a gente sabe que isso pode causar, no mínimo, uma diminuição do superfaturamento de obras, ou enfim, ao menos vai ajudar em alguma coisa. Então a gente achou interessante essa questão social, e isso foi o nosso terceiro pilar para avaliar as visões que uma pessoa poderia ter sobre o BIM
uma mesma resposta. E o nosso quarto pilar, a economia de recursos naturais. Ou seja, a pessoa que percebeu que, na verdade, através da utilização do BIM, a gente, além de toda a economia que eu comentei aqui nos outros pilares, a gente tem uma economia de recursos naturais. Ou seja, se a pessoa, talvez por uma compatibilização bem feita, ela evitou de construir uma parede e depois demoli-la porque foi feita alguma coisa errada. Isso acontece muito em processos que usam o CAD, infelizmente acontece muito, é verdade. E quando você usa o BIM, isso é consideravelmente reduzido, porque a compatibilização dos projetos é mais consistente. Então, esse foi o nosso quarto pilar, porque a gente acredita que a economia de recursos naturais é importante. Então, a gente tentou buscar uma resposta que tivesse olhando o BIM de vários ângulos. Beleza? Esse era o nosso critério. Na verdade, se a pessoa olhasse por 5 pilares, por 8 pilares diferentes, ou por 3, enfim, a gente estava tentando perceber o candidato que tenha tido essa visão mais ampla, né? E a gente selecionou 10 respostas, beleza? 10 pessoas, se eu não me engano foram cerca de 10. 10 pessoas tiveram uma resposta que foram muito boas, e a partir dessas 10, a gente chegou ao ganhador que nós consideramos a melhor resposta. Tá? Antes de dizer o nome do ganhador, eu queria muito te convidar para clicar aqui no botão abaixo desse vídeo, imagino que esteja, para você conhecer esse curso que a gente está lançando agora, que é um curso, de fato, que está incrível, incrível. Se você abrir ali aquele cronograma de aulas do curso, é um curso com duração de 1 ano e tem muito conteúdo mesmo. As aulas são muito dinâmicas, são cheias de atividade, não é só teoria, não é chatão, sabe? É realmente um curso muito bom, então eu te convido a conhecer. E agora, acho que vamos, depois de falar de tudo, acho que eu falei de tudo, beleza? Vamos usar o nome do ganhador, né? A pessoa que ganhou o nosso curso foi o José Mariano Júnior. Depois nós vamos postar essa resposta nas redes sociais, a resposta que ele deu. Tá? Eu não vou ler aqui porque foi um pouco comprida e, enfim, o vídeo já está longo. Mas eu vou postar a resposta que ele deu. E de fato, parabéns, José. Espero que você esteja me ouvindo. Parabéns, a sua resposta foi escolhida e você ganhou o nosso curso BIM da implementação à venda no valor de R$ 2.500. Então, espero que você faça muito bom proveito. Quem não ganhou, espero muito que vocês conheçam, que vocês entrem no site para conhecer. A gente está com matrículas abertas a partir de agora e só são 50 vagas, sendo que 20 já estão preenchidas. Então, ou seja, tem pouquíssimas vagas. Eu realmente te convido a conhecer e se matricular se você puder. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Espero que comentar sobre os processos de avaliação do concurso tenha sido benéfico até para concursos posteriores que você participe. E é isso aí. Muito obrigado e sucesso a todos vocês. Um abraço.